Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Marcelo Alcedo Filho, estudante da Escola Agrícola Terra Nova do Norte, quarto ano B. Estarei apresentando o meu TCC. Comparativo de adubação alternativa na produção de alfafa medicaxativa na propriedade Piquiá, município de Itaúba, MT. Objetivo geral: avaliar o desenvolvimento da alfafa com adubação alternativa na propriedade Piquiá. Objetivo específico: avaliar o desenvolvimento da alfafa com adubação alternativa, introduzir nova atividade na propriedade, produzir leguminosa forrageira para alimentação animal, avaliar a adaptação da espécie no clima de Mato Grosso, analisar teor de proteína da leguminosa em diferentes tipos de tratamento via análise bromatológica, analisar a produção de matéria seca e matéria bruta, envolver a família no trabalho. Justificativa: a família Rosseto sempre exerceu atividades como bovinocultura, equinocultura e agricultura, tendo grande apreço à alimentação, tanto dos bovinos quanto dos equinos. Sendo pensado que na época da estiagem há grandes problemas com falta de capim e de capim com baixa qualidade, foi pensado assim, tendo em mente o uso do feno para tratar dos cavalos, para desenvolvimento dos mesmos para comércio. A escolha do tema veio por meio do custo da compra de alfafa para a alimentação dos cavalos, onde pensou-se em produzir a mesma para diminuir o custo, assim tendo uma nova atividade a ser exercida na propriedade e menos custo na alimentação dos cavalos, onde futuramente almeja-se o comércio da planta para quem exerce atividades com equinos para maior desempenho, como provas de team roping, provas de tambor, ou que o cavalo necessite de um grande desempenho de tração quanto físico. A introdução da alfafa terá uma grande vantagem para a família, tendo um feno e uma planta com grande teor de proteína, sendo pensado no experimento de diferentes tipos de adubação, utilizando esterco bovino, cama de cavalo e esterco bovino e cama de cavalo, para avaliar o teor da proteína da alfafa e seu desempenho no diferentes tipos de adubação. Relato de experiência. No mês 2 de 2020, foi feita a escolha do local, onde foi considerado fatores que podiam influenciar sobre o experimento da alfafa, como luminosidade, fácil acesso à água, fácil acesso à energia, além da distância da residência para fácil monitoramento do experimento. No mês 3 de 2020, foi feita a coleta do solo para análise, onde foi feita 11 coletas em forma de zigue-zague, em uma área de 20 metros quadrados, amostras de 0 a 20 centímetros de profundidade, onde foi utilizada uma cavadeira, foi retirada a camada superficial da terra, foi somente pegado o miolo, o centro da terra, foi colocado em um balde, onde foi peneirada essa terra depois, retiradas impurezas como paus, raízes, pedras, onde podem influenciar no resultado da análise. Foi coletada somente 500 gramas do solo, onde foi ensacolada, armazenada e identificada com o nome. Na figura 17, é a análise do solo. Nós podemos perceber que o pH é 5,56, que foi feito o cálculo da calagem para onde foi realizada a aplicação. Também sendo realizada a análise de macros e micronutrientes da cama de cavalo, onde foi retirada somente 500 gramas do adubo e enviado para o laboratório. Na tabela 8 mostra o resultado da análise, onde há cálcio 5,89%, cobre 18,61 mg por quilo, enxofre 4,54%, ferro 26,64 mg por quilo, fósforo 1,41%, magnésio 4,14%, manganês 10,15 mg por quilo, zinco 21,22 mg por quilo, potássio 4,8%. No mês 3 de 2020 foi realizada a limpeza do local, onde assim foi eliminada a antiga forrageira que ali habitava, onde foi utilizado um trator BH 180 com a grade de tatu, 13 discos de 27 polegadas. No mesmo mês foi feita a calagem do solo, sendo jogada 100 kg de calcário dolomítico, pois na minha cidade em questão não havia o calcário calcítico. Então, conforme foi optado por aplicar o dolomítico, fazendo a mesma ação do calcítio conforme o cálculo foi realizado.
No mesmo mês, foi iniciada a construção da cerca para a prevenção de ataques de animais, sendo usadas 28 lascas, dispostas a 2,40 m umas das outras, e foram feitas 6 furos para passar o arame liso, onde foi usada 500 metros de arame liso para cercar toda a área do experimento, assim evitando a entrada de animais e um futuro pastejo da planta em questão. No mês 4, foi realizada a coleta do esterco bovino, que foi coletada em local de rodeio de gado, onde foi utilizado uma pá, uma enxada e sacos plásticos, onde foi rapado o chão com a enxada, coletado com a pá e colocado dentro dos sacos, onde foram coletados 10 sacos de 30 kg de esterco puro. A coleta da cama de cavalo foi sendo feita no decorrer do ano, no decorrer da semana, onde era analisado se as baias, as cocheiras dos cavalos em questão estavam muito úmidas, era retirado a cama de cavalo e depois colocada no ar livre para a decomposição natural da mesma. No mês 5 foi realizado o levantamento e esquadrejamento dos canteiros e dos corredores, para que todos fiquem com suas devidas medidas e distâncias umas das outras, conforme foi realizado no croquis. No mesmo mês foi feita a adubação dos canteiros com suas devidas quantidades, sendo o T1 testemunha sem adubação, T2 esterco bovino 4 kg por metro quadrado, T3 esterco bovino 2 kg por metro quadrado, mais cama de cavalo 0,65 gramas por metro quadrado e T4 cama de cavalo 1,3 kg por metro quadrado. Realizando a pesagem dos adubos com a ajuda de um balde e uma balança eletrônica, onde era pesado no balde o adubo e depois jogado no seu devido tratamento, onde era misturado com a enxada à terra. Foi realizado o cálculo de adubação em cima da necessidade de alfafa de acordo com os nutrientes que já havia no solo. Na tabela 9, mostra a necessidade de alfafa, o teor de nutrientes do esterco de equino e o teor de nutrientes do esterco bovino. E os elementos químicos como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Bom, o cálculo foi feito em cima do potássio, pois o esterco de equino havia 4,8% e o esterco bovino 0,82%, sendo os menores taxas em cima da necessidade de alfafa. Foi utilizada a regra de 3 para a realização do cálculo, sendo 100 gramas de esterco bovino contendo 0,82 gramas, que é igual a x, 30,5 gramas, que é a necessidade da alfafa, que é igual a x, que é igual a 3,719 gramas, vezes 1.000, ou seja, 3 quilos e 719 quilos de esterco. No esterco de equino, 100 gramas de esterco equino é equivalente a 4,8 gramas de potássio. X é igual a 30,5 necessidade da alfafa. X é igual a 635 gramas vezes 1.000, que é igual a 635 gramas de esterco de equino. No mês 5 foi realizada a inoculação da semente com a bactéria Rhizobium meliote, líquida. Para fazer a inoculação, foi adicionada a bactéria em um borrifador, onde foi colocada a semente em uma lona espalhada. Foi borrifada uma quantidade de 150 ml para cada 10 kg de semente, onde foi borrifada em cima da semente e misturada para que o máximo de semente tenham a bactéria Rhizobium meliote para assim futuramente ter uma melhor germinação. Logo em seguida da inoculação foi realizado o plantio, onde foi feito a lanço, 625 gramas utilizadas por canteiro, pois eu precisava de maior planta, com maior quantidade de plantas por densidade, assim para ter um resultado melhor. Para realizar a atividade foi utilizado um copo, onde foi demarcado a 625 gramas para o plantio. O plantio a lanço foi feito à mão. No primeiro plantio, não houve desenvolvimento da planta, por ter excesso de chuva, ocorrer a lixiviação do solo, acarretando fungos e havendo a morte das plantas. No mês 6,
Foi feito o plantio, o replantio, onde foi utilizada a mesma metodologia citada acima, mas sem haver resultados, por ter invasão dos animais, onde acarretou o estrago do experimento por pisoteio, além do solo ser um latossolo vermelho, dificultando a germinação, onde ela forma uma pequena camada espessa, onde com a umidade e o calor do sol ela acaba virando uma crosta, dificultando a germinação da planta. No mês 7 foi plantado a terceira vez, onde foi usada a mesma metodologia citada acima para haver a germinação e desenvolvimento da alfafa. No decorrer dos mesmos, foi realizado a irrigação da alfafa, sendo feita 3 vezes ao dia nas primeiras 2 semanas até toda a planta, até ocorrer a germinação completa da semente, pois o solo em questão forma uma camada espessa dificultando a germinação. Assim que a maioria das sementes foram germinadas, foi realizado o preparo das caudas para evitar fungos. A cauda bordaleira utilizada foi colocar 200 gramas de sulfato de cobre em pó dissolvidas na água, dissolver 200 gramas de cal virgem em um balde com 2 litros de água, mexer bem para que o cal não se descante no fundo do balde, coar a solução e completar o volume para 20 litros d'água. Como não havia uma bomba de 20 litros na propriedade, foi utilizado um balde onde foi aplicado com bomba de 2 litros. Também sendo aplicada a calda de fumo para evitar ataques de insetos na cultura, sendo a receita: colocar um pedaço de fumo de corda de 15 a 20 centímetros em 1 litro de álcool, deixar de molho por 24 horas e aplicação 200 ml para cada 15 litros d'água. Após a invasão dos animais no segundo plantio, foi optada pela instalação da cerca elétrica, onde foi utilizado um aparelho de cerca elétrica, juntamente com um rolo de fio eletroplástico e 4 pacotes de grampo em W. Foi passado os fios e depois foi colocada a barra de cobre como fio terra, sendo feita a instalação da barra de cobre para o... Após a invasão dos animais no segundo plantio, foi optado pela instalação da cerca elétrica, onde evitaria a entrada dos animais, dificultando a entrada deles. Após a invasão dos animais no segundo plantio, foi optado pela instalação da cerca elétrica, onde evitaria a entrada dos animais, sendo utilizado um aparelho de choque para a cerca elétrica rural, juntamente com um rolo de fio eletroplástico e 4 pacotes de grampo em W, para passar o fio. Uma barra de cobre para o fio terra, sendo feita a instalação primeiramente da barra de cobre no chão para o fio terra. Depois foi fixada o aparelho de choque em uma lasca com proteção de um tambor. A instalação foi construída numa caixinha com esse tambor, para que evite umidade no aparelho, sol excessivo ou uma possível chuva, acarretando o estrago do aparelho. Depois foi colocada os grampos em W nas lascas, sendo feita uma lasca sim, uma lasca não, onde foi passado os fios eletroplásticos, sendo 3 fileiras de fios, e depois foi ligado. E para o teste, foi colocada a mão e ver se a corrente estava, porque o equipamento seria o voltímetro, e aqui na cidade em questão não tinha. Ao longo do experimento, foi realizada a limpeza do local, sendo feita a capina em volta dos canteiros, a roçada embaixo da cerca para não haver o corte da corrente elétrica. No mês 9 de 2020, foi conversado com o orientador sobre qual decisão tomar, pois as plantas em questão não estavam se desenvolvendo, e por decisão de haver pelo menos resultados da análise bromatológica mais resultados de macros e micronutrientes, foi optado em coletar já as análises. Em questão, foi optado coletar, pois os carneiros estavam conseguindo invadir o experimento e acarretando o pastejo da planta em questão, estava também sendo muito atacado por insetos como percevejos e marimbondos e etc. Pois aqui na propriedade em questão, ela há muitas árvores frutíferas,
e como estavam na época de floração, a planta em questão foi muito atacada, mesmo utilizando caudas de fumo, entre outras. No mês 9, foi feito o corte da alfafa para enviar para análise, onde foi retirada cerca de 500 gramas de cada tratamento e foi enviadas ao laboratório. Bom, foi retirada 500 gramas de cada tratamento, foram misturadas o tratamento, depois tiradas somente 500 gramas daquela mistura e foi enviadas para análise, onde foi feita por falta de nutrientes do tratamento 1, não chegou nem à altura mínima, né? Não foi retirado a amostra do T1. Na tabela 11, mostra o resultado da análise, né? O T2, esterco bovino, de proteína bruta 26,25%, de matéria seca 34,7%, de umidade 65,3%. No T3, esterco bovino mais cama de cavalo, proteína bruta 25,37%, de matéria seca 51,66%, de umidade 48,34%. No T4, cama de cavalo, de proteína bruta 24,5%, matéria seca 40,26% e de umidade 59,74%. Na tabela 12, mostra o resultado da análise de tecido foliar, onde no T2, esterco bovino, né, de nitrogênio 42%, de fósforo 2,6%, potássio 34,3%, cálcio 7,3%, magnésio 3,4%, enxofre 8%, boro 14,8%, cobre 13%, ferro 1,943%, manganês 180,1% e zinco 57%. T3, esterco de bovino e cama de cavalo, 40,6% de nitrogênio, de fósforo 1,9%, de potássio 25,3%, de cálcio 5,8%, de magnésio 2,7%, de enxofre 2,4%, de boro 11,9%, de cobre 11%, ferro 1,809%, manganês 114,4% e de zinco 30%. T4, cama de cavalo, nitrogênio 39,2%, de fósforo 1,1%, de potássio 22,6%, de cálcio 6,6%, de magnésio 2,9%, enxofre 2,9%, boro 11,5%, cobre 8%, ferro 1,306, manganês 124,7 de zinco 25. Com a introdução da alfafa na propriedade a partir do interesse em produzir feno de qualidade para os equinos e para a necessidade de alto teor de proteína na alimentação, a atividade de maior desempenho proporcionada pela família iniciou também a dedicação dos integrantes para o manejo adequado da cultura e para a coleta dos dados, né? Onde o experimento teve duração de 9 meses para o término da coleta dos resultados. Tais informações que foram apresentadas abordam alguns dados de desenvolvimento da planta, como análises bromatológicas e análise de macros e micronutrientes. Assim, na análise bromatológica tem o teor de proteína, teor de matéria seca e teor de umidade. E na macros e micronutrientes apresentando os nutrientes que foram citados acima. Avaliando os diferentes a diferença de cada tratamento em que se diferencia por tipo de adubação, sendo como esterco bovino T2, esterco bovino mais cama de cavalo T3, cama de cavalo T4, possibilitando o conhecimento de qual esterco apresenta melhores resultados. A tabela abaixo mostra o resultado da análise bromatológica realizada, onde pode perceber que tratamento tem resultados bem diferentes. Bom, no gráfico 1, que é representado a análise bromatológica, podemos analisar as seguintes informações. Na proteína bruta, o T2 esterco bovino 26,5 foi o maior tratamento com proteína bruta. Na matéria seca, o T3 esterco bovino mais cama de cavalo teve a maior quantidade de matéria seca, sendo 51,66%.
e de umidade no T4, sendo o T2, esterco bovino, 65,3%. Pode-se notar que o nível de proteína bruta foi diferente em cada tipo de tratamento. De acordo com Monteiro, 1998, a média de proteína na alfafa crioula é 19,22% e no verão 20,47%. Afirma que todos os tratamentos usados foram superiores aos resultados. Na tabela 14, mostra a média de proteína bruta dos diferentes tipos de espécies da alfafa, de acordo com Monteiro, 1998, onde a medicação sativa que foi utilizada em meu trabalho seria a crioula. Em relação ao nível de matéria seca, percebe-se de acordo com o gráfico 1, o nível de matéria seca maior foi do T3, esterco bovino mais cama de cavalo, sendo 61,66%. Já na tabela abaixo, podemos perceber que o nível médio do cultivar da crioula é de 34,89%, de acordo com Monteiro, 1988. Levando em consideração as informações, podemos perceber que teve o dobro do resultado. Bom, na tabela 15, o teor de matéria seca é de 17 espécies de alfafas diferentes, onde podemos perceber o nível da matéria seca no verão e no inverno e o total dela e a média delas. Na tabela 16, o resultado da análise de tecido foliar. Bom, foi apresentado acima, a análise de tecido vegetal foi realizada para fazer a complementação da análise bromatológica, um dos objetivos, onde percebe-se que o T2 foi o melhor em questão de absorção de nutrientes das plantas, sendo que todos os resultados foram superiores aos outros tratamentos. Levando em conta a tabela de nutrientes dos adubos da cama de cavalo, deveria ter apresentado resultado melhor por questão de seus níveis de nutrientes serem superiores ao de esterco bovino. Bom, a tabela 17 é a análise dos estercos utilizados. Elementos químicos como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. O esterco bovino, 1,5%, o esterco equino não tem. Esterco bovino, 1,23%, esterco equino, 1,41%. De fósforo. Bom, na tabela 17, nota-se que a tabela tendo como princípio 1 kg de adubo, elementos como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. De nitrogênio, esterco bovino 1,5, já o esterco de equino não havia. A necessidade da alfafa é 30,5 gramas. De fósforo, esterco bovino 1,23%, já no esterco de equino 1,41, a necessidade da alfafa é 3 gramas. De potássio, 0,82, já no esterco de equino 4,8%, na necessidade da alfafa 30 gramas. De cálcio, 1,81, já no esterco de equino 5,89, necessidade da alfafa 15 gramas. Magnésio, esterco bovino 0,84%, do esterco equino 4,14%, necessidade de alfafa 3. Enxofre, esterco bovino 0,18% e esterco de equino 4,54%, já a necessidade de alfafa 1,3%. Podemos perceber que o tratamento que deveria ter melhor resultados teria que ser só o esterco bovino, o esterco de equino, pois ele é a maior quantidade de nutrientes. Na tabela 18, podemos analisar o teor de nutrientes da alfafa, de acordo com Moreira, 2007. Bom, fósforo, gramas por quilo, 2,60 a 3. Cálcio, gramas por quilo, 16,90 a 17,90. Potássio, 22,50. Manganês, miligramas por quilo, 38,30 a 53. Zinco, miligramas por quilo, 31,40 a 38,60. De acordo com a pesquisa de Moreira 2007, onde foi apresentada acima a tabela em questão da quantidade de nutrientes por parte aérea da alfafa, nota-se que o teor de alguns nutrientes como fósforo, cálcio, potássio, manganês e zinco. Bom, a comparação dos resultados do meu trabalho e o trabalho
do Moreira, né? Principalmente a parte do T2, esterco bovino, trabalho em questão. Nutrientes, fósforo, resultado de Moreira, 2,6. Resultados do tratamento 2, 2,6. Cálcio, resultado de Moreira, 16,9. Resultado do tratamento T2, 7,3. Potássio, 22,5. Resultados do T2, 34,3. Manganês, 38,5. Resultado de Moreira. Resultado do T2, 180,1. E zinco, 31,4. Resultados do T2, 57. Bom, analisar os resultados do T2, né, foram superiores ao resultado de Moreira 2007, sendo somente o T2 com esterco bovino, né, tendo esses resultados superiores. No gráfico 2, gráfico da representação da análise vegetal, pode-se notar, né, que o tratamento 2 teve maior desempenho em todos os nutrientes, né, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, manganês, enxofre, todos os nutrientes em questão dos macros e micronutrientes apresentados na tabela da análise de tecido vegetal foram superiores no T2, esterco bovino. Bom, considerações finais. Concluo esse trabalho com aprendizado sobre a adubação e suas vantagens que poderá ajudar os criadores de cavalo que queiram iniciar um alfafal com baixo custo de adubação, podendo utilizar os resíduos das cocheiras, né, que ficam nas cocheiras dos animais como adubo. Também repassando para a comunidade com a intenção de ajudar os próximos na região, observa-se que há um grande desperdício não tendo a utilização e nem conhecimento para o reprovimento dos adubos orgânicos das cocheiras. No experimento que eu realizei na propriedade Piquiá, tive como objetivo de analisar o desempenho da alfafa Medicago sativa L em diferentes tipos de adubos na leguminosa alfafa pertencente ao gênero Medicargo. Foi observado que a adubação que mais foi vantajosa foi o T3, esterco bovino mais cama de cavalo, sendo pelo teor de matéria seca, alcançando 51,66% de proteína e proteína bruta 25,36%. Bom, por que esse resultado? No T2, pode-se não perceber que ele teve maior quantidade de proteína seca, maior quantidade de proteína bruta. Só que não houve um alto teor de matéria seca, ou seja, menos quantidade de matéria seca, maior teor de proteína bruta. Já no T3, houve uma grande quantidade de matéria seca, quase o dobro do TO2. Ou seja, maior quantidade de plantas, né, para o animal realizar o pastejo. Então, o T3 foi o tratamento que houve melhores resultados. Concluo o experimento com grande absorção do meu para conhecimento e de experiência na prática, que foi realizado e na teoria que foi construída ao longo de todo esse ano. Bom, obrigado a todos, né, por assistir a minha apresentação.